Vamos de mercado da bola. O Fluminense negocia a contratação de Renato Gaúcho, treinador, depois do Fluminense receber aí um não de Gabriel Milito. Já tinha dito, a ESPN, que aceitaria conversar com o Fluminense caso recebesse um convite. Renato pediu um salário superior a R$1 milhão, algo que ele ganhava no Grêmio. E aí, rapaziada, será que o Renato vai voltar para o Flu depois de tanto tempo? Atualizações do cenário nacional e internacional. No último mercado da bola atualizamos sobre a situação de Nico Williams e, de fato, o Arsenal tem interesse no jogador. Comunicado oficial do Botafogo da Paraíba. João Bursi foi demitido do comando técnico. E o Endrick, cara, cada vez mais consolidado e maduro também, Mais um gol na Copa do Rei, impressionante. É um dos melhores jogadores da competição até aqui. E falou, os 4 titulares do ataque do Real Madrid são os 4 melhores jogadores do mundo. Então ele é um cara que ele tem que trabalhar para conquistar o seu espaço. Sancho deve mesmo retornar ao Borussia Dortmund. E o Zubel Dias, será que continua no comando técnico do São Paulo? Bom, sobre Abel Ferreira, apesar das muitas críticas da torcida do Palmeiras ao trabalho do treinador, a diretoria, a presidente Leila Pereira, descarta qualquer possibilidade de mudança. Abel Ferreira deve, de fato, fazer o seu último ano de contrato no Palmeiras. O Atlético de Madrid está de olho em Antony, jogador do Manchester United, emprestado ao Real Betis, está voando na equipe espanhola. E o Atlético de Madrid pode, por exemplo, fazer uma oferta de compra do Antony, que hoje pertence ao United. A imprensa da Bahia diz que o Bahia não recebeu nenhum tipo de sondagem ou proposta por Cauli aqui no Rio de Janeiro. A gente tem informações que o Botafogo tem interesse no jogador a pedido de Renato Paiva, mas nesse momento não tem nada. Cauli continua sendo jogador do tricolor. Neymar deve mesmo ficar de fora da partida contra o Bahia, totalizando 42 dias ausente dos gramados desde o último jogo. Ele deve voltar no dia 13 de abril na partida contra o Fluminense. E o Diego Dias, rapaziada, autor do gol da vitória do Unión da Argentina sobre o Cruzeiro na Sul-Americana. Ele não fez categorias de base e com 23 anos ele assinou seu primeiro contrato profissional nesse ano. Depois de se destacar, a gente falou que no ano passado ele se destacou num torneio amador, um torneio de várzea, em que ele marcou 47 gols em 43 jogos. No seu início pela equipe do Unión, o Diego, em homenagem a Maradona, já marcou o gol. O Igor Paixão tá jogando demais pelo Feyenoord, rapaziada. Mais 2 gols. O Vasco não deve mesmo conseguir mandar o jogo contra o Flamengo em São Januário com torcida mista. Em tese, a partida aconteceria no Maracanã ou em outro estádio que o Vasco queira mandar. Já a partida entre Palmeiras e Corinthians vai acontecer na Arena Barueri. Tá confirmado, por conta de compromisso de shows. O Allianz Parque não estará apto e no derby paulista do Campeonato Brasileiro teremos a partida acontecendo na Arena Barueri. Falando em Allianz Parque, a FIFA atualizou o certificado do gramado sintético do estádio do Palmeiras. O Flamengo anuncia uma troca no comando técnico da equipe sub-20. Se liga só nesse comentário do Renato Rodrigues, comentarista a respeito do Cruzeiro. Quando chegou ao Cruzeiro, o próprio Leonardo Jardim falou que o elenco possui lacunas. O Cruzeiro tem um elenco hypado e a gente fala que é um super time pelo nome. Mas coletivamente vai funcionar? O próprio treinador falou que há lacunas. Não dá pra escalar o Matheus Henrique na posição que ele está sendo escalado. Ele não vai jogar. É isso que eu falo. O elenco é bom, mas qual Wallace veio? O Wallace ou o primo dele que veio da Itália? Eu não gosto da maneira que as coisas estão sendo conduzidas no Cruzeiro. E o técnico do Deportivo Táchira, rapaziada, que falou que o time do Flamengo é um time nível Europa nas Américas. O Flamengo vai enfrentar o time venezuelano na próxima quinta-feira na Conmebol Libertadores. O Fluminense busca, como características para o seu novo treinador, gostar de jogar com posse, equilíbrio na marcação e boa gestão de grupo. Quem seria esse nome? Cuca deseja no Atlético Mineiro a contratação de um volante mais pegador nas características ali, por exemplo, semelhantes ao Casemiro, forte fisicamente, em posição defensiva, qualidade na saída, e também quer um meia atacante como Zaratio. Mais um lesionado na equipe do Corinthians, Anrileri, outro jogador na lista do DM, depois dessa partida. Lucas Moura pode perder mais 4 partidas pelo São Paulo para tratar a sua lesão. O Vasco da Gama, rapaziada, o Quaquá, que é o prefeito de Maricá, se dispôs a investir no Vasco da Gama e contribuir, colocar um aporte financeiro na sua SAF, com uma grande administração, e royalties de petróleo avaliados em 2 bilhões de reais. A cidade, da região leste fluminense, aqui no Rio de Janeiro, está interessada em investir no Vasco da Gama. Vale lembrar que a Prefeitura de Maricá já começou investimentos no próprio Maricá Futebol Clube, que está na primeira divisão do futebol carioca.